O tenentismo foi um movimento de revolta política e militar que surgiu entre os oficiais rasos do Exército Brasileiro, insatisfeitos com a política da Primeira República. O tenentismo foi um movimento político e militar realizado por jovens oficiais brasileiros durante o primeiro período da Primeira República. A República Velha, também conhecida como Primeira República, é a primeira fase da República Brasileira e estendeu-se de 1889 a 1930. Esse período ficou profundamente marcado na história brasileira por ter sido quando as grandes oligarquias controlavam a política do Brasil por meio dos esquemas de troca de favores. Esse corpo de oficiais era composto em geral por tenentes e capitães que estavam insatisfeitos com o sistema político brasileiro, sobretudo com as práticas do jogo político imposto pelas oligarquias. O surgimento do tenentismo na década de 1920 contribuiu para a desestabilização da ordem política existente na Primeira República. O surgimento desse movimento remonta à campanha eleitoral das eleições de 1922. Nessas eleições, a oligarquia paulista e mineira lançou Arthur Bernardes como candidato a presidente e enfrentou a concorrência de Nilo Peçanha, apoiado pelas oligarquias do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Foi durante essa campanha eleitoral que a imagem de Arthur Bernardes como político antimilitar popularizou-se por causa de cartas falsas que foram vinculadas com supostas críticas feitas por ele aos militares. A candidatura de Nilo Peçanha ficou conhecida como Reação Republicana e sua chapa procurou conquistar o voto das classes médias urbanas. Apesar de ter sido divulgado na época que os documentos eram falsos, a relação dos militares com Arthur Bernardes se desgastou profundamente. A situação se agravou de maneira definitiva quando o presidente eleito Arthur Bernardes ordenou o fechamento do clube militar e a prisão de Hermes da Fonseca. A partir desse momento se iniciou um movimento de revolta e contestação dentro do exército contra os governos da Primeira República. A atuação do movimento tenentista se estendeu de 1922 a 1927 e ao longo desse período uma série de rebeliões aconteceu. A primeira grande revolta dos tenentistas aconteceu em 5 de julho de 1922, na cidade do Rio de Janeiro, e ficou conhecida como Revolta do Forte de Copacabana ou Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Os tenentes rebelados em Copacabana queriam recuperar a honra dos militares, alegando que eram reprimidos pelo governo de Arthur Bernardes. Durante essa revolta, os tenentes ficaram cercados no forte de Copacabana e, em certo momento, 18 oficiais, em um ato de desespero, resolveram marchar pela Avenida Atlântica na direção das tropas do governo. Somente 2 oficiais dos 18 sobreviveram, Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Depois desse episódio, o ímpeto da revolta se espalhou por outros oficiais em diferentes partes do Brasil. Qual eram as ideologias tenentistas? Primeiramente, eles eram absolutamente contrários às práticas políticas do período da Primeira República. Os tenentistas consideravam a condição política em que o Brasil se encontrava como a grande causadora das carências existentes. Assim, eles lutavam contra o poder das oligarquias, sobretudo no interior do Brasil, onde as desigualdades sociais manifestavam-se de maneira mais acentuada. Além disso, houve uma grande insatisfação nos quadros militares com um pouco investimento realizado na corporação, segundo a visão deles. O projeto dos tenentistas foi considerado como um movimento salvacionista, uma vez que eles alegavam agir em defesa das instituições republicanas. Como eles lutavam contra as oligarquias, naturalmente, eram contra a existência do federalismo no Brasil, alegando que esse sistema permitia a fragmentação política do Brasil, o que gerava a concentração do poder em núcleos regionais. Os tenentistas, em geral, defendiam um projeto para o Brasil baseado no liberalismo, porém é importante pontuar que dentro do grupo existiam oficiais que abraçavam outras ideologias,
como o comunismo. O tenentismo foi responsável por lançar nomes importantes nos quadros políticos do Brasil nas décadas seguintes e esteve diretamente ligado com a Revolução de 1930, que pôs fim à Primeira República e colocou Getúlio Vargas no poder.